Olá, meu nome é Monique e eu sou estudante do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Santa Catarina e irei trazer para vocês uma série de vídeos sobre as funções nitrogenadas. Como o próprio nome sugere, as funções nitrogenadas são baseadas na presença do átomo de nitrogênio, que possui o número atômico 7 e a massa molar de 14 gramas por mol. E também o átomo de nitrogênio é classificado como um não metal. Também encontramos o nitrogênio na atmosfera em forma gasosa, no gás NO2. O gás nitrogênio é extremamente abundante na nossa atmosfera. Ele representa cerca de 78% do volume de ar. Porém, nesse formato, ele não é utilizado pelas nossas células, pois a molécula do gás nitrogênio, N2, é extremamente estável e inerte, contendo uma ligação tripla entre os átomos de nitrogênio. Essa ligação é tão forte que somente algumas bactérias presentes nas raízes de determinadas plantas leguminosas, como o feijão e a ervilha, por exemplo, é que são capazes de converter esse gás em compostos nitrogenados que se tornam utilizáveis pela planta. Dessa forma, quando consumimos esses tipos de plantas, a gente acaba incorporando os compostos nitrogenados. E eles são fundamentais para os seres vivos. Existe uma variedade muito grande de compostos nitrogenados, sendo que eles são utilizados para diversas finalidades. Alguns, por exemplo, são utilizados como explosivos, como é o caso da nitroglicerina e do famoso TNT, enquanto outros são utilizados como antidepressivos e fertilizantes, sendo que muitos desses compostos nitrogenados eles têm grande valor comercial. A variedade de compostos nitrogenados é imensa e a primeira função que a gente vai ver vai ser as aminas. Uma das aminas mais conhecidas é a trimetilamina, que é a substância que dá o fedor da carne podre. As aminas podem ser definidas como derivados orgânicos da amônia, a molécula NH3, em que 1, 2 ou 3 átomos de hidrogênio foram substituídos por grupos orgânicos, gerando assim, respectivamente, uma amina primária, secundária e terciária. A trimetilamina, como eu já falei anteriormente, é um exemplo de substância da classe das aminas. Ela é uma das substâncias responsáveis pelo odor desagradável proveniente da degradação das proteínas presente nas carnes, no peixes e tudo mais. É justamente a trimetilamina que dá aquele cheiro horrível de carne podre, por exemplo. Como já foi dito anteriormente, as aminas são derivadas da amônia e elas são divididas em 3 classes. Primeiro, a amina primária, a qual só teve um dos nitrogênios da molécula de amônia substituído por um grupo orgânico. A segunda classe dos compostos em que as aminas são divididas são as aminas secundárias. Como já se dá para imaginar pelo nome, e eu já falei anteriormente também, as aminas secundárias são aquelas que tiveram 2 hidrogênios da molécula de amônia substituído por grupos orgânicos. Ou seja, vai ter um nitrogênio ligado a 2 grupos orgânicos e ligado a um hidrogênio. A terceira classe das aminas são as aminas terciárias. Como eu já falei antes e o próprio nome sugere, as aminas terciárias são aquelas que tiveram os 3 hidrogênios da amônia substituídos por grupos orgânicos, ou seja, terá um nitrogênio ligado a 3 grupos orgânicos diferentes ou iguais.
De acordo com o conceito de ácido e base de Bronsted-Lowry, as aminas são consideradas compostos básicos, justamente por causa da presença de um par de elétrons livres no nitrogênio. Este pode se ligar covalentemente ao outro hidrogênio, formando assim, no caso, o NH4+, que tem característica básica. Agora, vamos para uma parte bem bacana. Vamos agora tentar identificar as aminas em estruturas orgânicas diversas e ver um pouco também sobre as suas funcionalidades e aplicações no nosso dia a dia. Vamos conversar por uma molécula interessante, a fluoxetina. O cloridrato de fluoxetina é uma das drogas mais prescritas para o tratamento de depressão no mundo. Este medicamento atua inibindo a recaptura da serotonina, substância química responsável por promover sensações de bem-estar e bom humor, aumentando seu tempo de ativação. Tanto a serotonina quanto a fluoxetina apresentam a função amina, e a fluoxetina, como pode ser visualizado, apresenta uma amina secundária. Outra molécula que apresenta a função amina são as anfetaminas, que são umas substâncias que exercem uma função específica no nosso organismo. Elas aumentam a atividade do sistema nervoso, provocando a diminuição da fadiga, a redução do apetite e o aumento do ânimo. Por apresentar esses tipos de propriedade, as anfetaminas são usadas como estimulantes. E se olharmos para a molécula, podemos perceber que a anfetamina apresenta uma amina primária, um nitrogênio ligado a 2 átomos de hidrogênio e a um grupo orgânico. Agora a próxima molécula que vamos ver é a nicotina. A nicotina era desconhecida na Europa quando Cristóvão Colombo aportou no Novo Mundo. Foi ali que ele viu homens e mulheres que bebiam ou inalavam a fumaça de rolos de folhas em brasas enfiadas em suas narinas. A nicotina é produzida pela planta como um inseticida natural e ela é consumida pelos seres humanos até hoje, sendo que a nicotina ela é uma das moléculas da classe dos alcaloides. Mas o que são os alcaloides? Pois então, o que são os alcaloides? O uso de extratos retirados das plantas, extratos vegetais, ele já é conhecido há muito tempo. Tanto as pessoas utilizam esses extratos como medicamento, também pode ser utilizado como veneno, como foi o caso do filósofo grego Sócrates, que foi condenado à morte justamente pela ingestão do chá de cicuta na Grécia Antiga. Essa ação biológica de certos extratos é muitas vezes devido à existência de um conjunto de substâncias que são conhecidas como alcaloides, que tem esse nome derivado do termo álcalis, justamente devido ao caráter básico dessas substâncias. A nicotina é um exemplo de alcaloide que é formada nas raízes do tabaco e posteriormente transportada para as folhas. Essa foi a primeira parte da série de vídeos sobre as funções nitrogenadas. Espero bastante que tenham gostado e continua com o vídeo 2. Espero que assistam. Até mais!